Olá, resolvi fazer ao vivo porque assim sai mais rápido para a gente conversar sobre o eclipse solar que vai acontecer dia 10 de junho de 2021. E o que acontece nesse tipo de eclipse? É sempre bom a gente olhar o eclipse. Temos aqui no ano de 2020 os eclipses que aconteceram. Nós tivemos eclipses penumbrais no dia 5 do 6 e 5 do 7, ou seja, junho e julho. E depois tivemos eclipse no dia 20 do 6. Depois tivemos eclipses no dia 30 de novembro e 14 do 12. Qual a diferença desses eclipses? Aqui são eclipses lunares e aqui são eclipses solares. Então, são eclipses lunares, o de lua cheia, e os eclipses solares, os eclipses de lua nova, que alguma coisa está começando. Pois bem, tivemos inícios começando aqui no dia 20 de 6 de 2020 e 14 de 12 de 2020 também, inclusive esse foi visível no Brasil. Agora nós temos esses dois do dia 10 do 6 e no final do ano, dia 4 do 12. Esse do dia 10 do 6 não vai ser visível no Brasil, vai ser Canadá, Ártico, Europa, Rússia e Groenlândia. Então não tem nada a ver de ser visível aqui, mas lá o solar do dia 4 do 12 vai ser para o sul da África e Antártica. E em 2021 tivemos um eclipse no dia 26 de maio e vamos ter no meu aniversário, dia 19 de novembro, que são eclipses de lua cheia, são eclipses da lua. Qual que é a diferença desses eclipses? O de lua cheia, ele vai pegar justamente a lua, que fala das nossas emoções, e vai fechar, vai ocultar coisas que não são bem resolvidas, coisas que são ocultas, então são energias pesadas. E de eclipse de lua nova, são inícios, são começos que a gente tem que pensar no que quer fazer, só que às vezes algumas coisas podem ficar meio truncadas, meio obscuras, e todo eclipse a gente deve pensar funcionando desse tipo. Então, uma lunação de normal, convencional, ela tem 28 dias. A lunação de eclipse, ela tem 6 meses. Então, no caso, dia 10 do 6, começa o eclipse, o aspecto ele vai se desenvolvendo, com 3 meses ele chega no seu auge, por exemplo, no dia 6 de setembro de 2021, até chegar no dia 4 do 12, que tem o próximo eclipse. Então, é assim que a gente vai funcionando. E por que eu falei desses outros eclipses? Porque ano passado nós tivemos eclipses nesse eixo Gêmeos Sagitário. E vamos ter novamente outros eclipses no eixo Gêmeos Sagitário. O eclipse agora é só em Gêmeos que nós vamos ter essa energia, que fala muito sobre a comunicação, o que a gente está botando para fora, os nossos valores, as trocas que a gente está fazendo com as outras pessoas. No Brasil, a gente está falando da Casa do Povo. Então, a gente tem uns aspectos de Netuno que vão trazer fanatismos, principalmente fanatismos religiosos. A gente tem o Mercúrio retrógrado, que é o senhor da comunicação, e nesse caso ele potencializa a gente não se entender direito. Então, se o eclipse do ano passado estava falando também dessas comunicações, das sementes que eu vou colocar no solo para, em dezembro, colher alguma coisa, colher esses valores, então agora eu também posso pensar nesse sentido de o que eu vou fazer, quais são as trocas que eu vou fazer no dia a dia para colher os valores daqui a 6 meses, porque esse eixo de Gêmeos e Sagitário, eles sempre falam muito de trocas de comunicação, só que enquanto Gêmeos, ele está aqui nessa parte superficial, em Sagitário a gente está falando dos valores de vida, do que é realmente importante, do que realmente vale a pena a gente viver, conversar, se comunicar, trabalhar, fazer as nossas realizações. Ano
passado, o Marte estava muito bem aspectado para isso, você comunicar e você fazer. Só que esse ano não está nada agradável. O Marte ele está tenso com o Plutão e ele não sabe direito o que vai fazer. Então, assim, se você tem uma briga com alguém e aí você vai fazer alguma coisa, a probabilidade de você não fazer uma coisa legal é muito grande. Ou então você agir de acordo com as suas questões, o seu egoísmo e a sua vontade de se dominar e de poder. Isso é legal? Não. Ano passado eu fiz no YouTube um vídeo sobre Plutão e as 48 leis de poder, que é aquele livro do Robert Greene. É interessante dar uma olhada. Eu peguei alguns aspectos, alguns acontecimentos do momento para poder falar onde que essas leis do poder acontecem, porque essas leis do poder acontecem em 2020, em 2050, em 1910, em qualquer um desses momentos. Então, cuidado com essa energia de Plutão para a gente. O que a gente vai fazer com o outro, se a gente vai jogar o nosso egoísmo e se você não está de acordo, pode haver rebelião, principalmente nossa, do nosso dia a dia. Eu não aceito isso que está acontecendo, não é isso que é legal para mim, eu vou brigar, enfim. Agora sim, qual que é o resultado hoje da sua espiritualidade? Então, de junho do ano passado, de 2020, para dezembro, para junho novamente. Quais foram as trocas, foram os valores, quais foram os estudos, os conhecimentos que você se aprofundou, que você correu atrás, para você fazer valer a pena? Você fez alguma coisa nesse sentido ou só deixou passar? E também fala muito sobre esse eclipse, ele é o final de 14 de dezembro, e fala muito sobre a reputação do Brasil. E a gente está vendo a Bovespa tendo saltos, tendo muitos pontos, crescendo, o PIB com recuperação. Tudo bem que isso nem sempre se traduz no nosso dia a dia, mas como nação, essa parte está bacana. Então conflito interior para a gente não brigar com essa questão de Marte, a gente pode ter essa questão de jogos sexuais violentos, disputas de força, problemas de estômago, enfim, e esse Marte querendo agir pela emoção, ele frustrado, então tem que tomar cuidado um pouco com isso. Vai ser no grau 19 de Gêmeos, 19,47 de Gêmeos, então entre o segundo e o terceiro decanato, tá bem lá na divisa, certo? E trocas de ideias, a gente tem que pensar muito bem que tipo de trocas de ideias a gente vai fazer para a gente não esconder coisas no que a gente vai conversar com o outro, no que a gente vai realizar com o outro. Não adianta a gente querer esconder as coisas que estão emergindo. Até porque, se a gente lembrar desse gráfico, imagine que você vai fazer alguma coisa aqui e vai esconder. Ao longo desse tempo todo, isso vai aparecer. Então, todas aquelas questões ocultas, mal resolvidas, elas podem ficar aparecendo. Por isso, eu sugiro que nesse eclipse, às 7 horas e 52 minutos, no dia de junho de 2021, procura dar uma olhada o que é isso que está meio mal resolvido dentro de você e fala assim, não, a semente que eu vou colocar agora é uma semente que eu vou colher bons frutos e eu vou ver esses frutos e vão ser muito benéficos. Principalmente assuntos relacionados a Gêmeos, não só comunicação, mas também trocas, pequenas viagens e o que eu vou captar, estudar para mim, para colocar os valores mais para frente, certo? Também se quiser saber mais desses outros eclipses, procura lá no YouTube Cláudia Bocchili, tem o link na minha bio. Muito obrigada!